Olá, sétimo ano. Nós estamos aqui iniciando as nossas gravações do segundo semestre do ano de 2021, depois de um tempo merecido de descanso que vocês tiveram aí durante essas férias de julho, né? E, por sinal, um tempo bastante frio, né? Mas foi bom que vocês estiveram em casa e deram uma descansada para se recuperar aí, recuperar as energias de volta para dar continuidade aos estudos, né? A gente sabe que essas atividades desenvolvidas em casa, esses estudos remotos não são tarefas fáceis, porque por várias razões, como ter que se ambientar, né, estudar no ambiente de casa, que às vezes tem movimentação, tem barulho, muitas vezes inadequados para um bom estudo, mas muitos de vocês já se adaptaram com essa situação e estão dando conta de levar bem aí os seus estudos, não é isso? Dando prosseguimento aqui, então, aos nossos estudos, nesse período de segundo semestre, convido vocês aí, então, a pegar a sua apostila, né, o seu PET, e nós vamos continuar aqui os nossos estudos nesse segundo semestre, falando um pouquinho agora, né, nessa primeira aula desse PET, sobre o gênero dramático, né? Essa palavra dramático deve ser já conhecida de vocês, né? Na fase que vocês já estão, já devem ter ouvido muitas vezes, né? Sua mãe, seu pai, seu professor, né? Você mesmo dizendo para de ser dramático, né? O ser dramático é uma representação muito própria do teatro, dos filmes, da televisão, né? Então, ser dramático significa que você está interpretando alguma coisa, né? Quando está fazendo ali um drama, né? Um choro, manifestando uma emoção muito forte, né? Isso é estar fazendo um drama, tá? Não é só uma reclamação, também é um drama, tá? Um choro muito forte pode ser um drama, né? Significa que está fazendo uma representação, tá? É isso que significa o gênero dramático. Vocês vão ver aqui que a estrutura do gênero dramático, tá? Ela tem uma estrutura diferente dos textos que normalmente a gente está acostumado. A gente vê ali a interpretação numa novela, por exemplo, dos atores, né? Um falando uma coisa, o outro falando do outro de lá, né? E são as falas de cada um dos personagens, né? Então, para eles chegarem naquele ponto de uma boa interpretação, alguém escreveu aquele texto, né, mostrando para ele, fulano vai falar agora, o outro vai falar agora, o outro vai falar, agora volta a fala daquele outro. Essa é a estrutura que nós vamos ver aqui hoje nessa aula, falando sobre texto dramático, é o gênero dramático. Tá bem? Muito bem. Quem são? Como é que é a estrutura desse tipo de texto? Vejam bem, definição do gênero dramático, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. O gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Tá? Dramatizado ou encenado, é a mesma coisa. É um gênero literário ao lado do lírico e do épico. Então, nós temos o gênero literário, né? Dramático, encenação, né? O gênero lírico, muito comum, que manifesta as emoções, muito comum, por exemplo, nos poemas, nas mensagens, e o gênero épico, que fala de guerras, de aventuras, né? Esse é o gênero épico. Tá? Mas o objetivo de hoje é falarmos um pouco sobre o gênero dramático. As principais características do gênero dramático, vejam aí. Tem apresentação em forma de monólogos e diálogos. Monólogo, uma única personagem. Diálogos, falei diálogos, né? Diálogos, conversa entre dois ou mais personagens. São separados em atos e cenas, presença das rubricas, que são indicações de modo de interpretação e do movimento cênico. Tá? Então, uma personagem vai falar e, entre parênteses, vem ali o autor, quando está escrevendo, ele explica como é que o personagem deve atuar. Se ele deve estar com raiva, se ele deve estar tranquilo, se ele deve estar chorando, se ele deve estar pulando. Tá? Então, isso é o que a gente chama de rubricas ali, né? Na forma de se escrever esse texto. Tá? No gênero, não há, em geral, um narrador,
né? A história é contada por meio de falas e ações, e a sequência da ação dramática é geralmente constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Tá? A sequência normal nos gêneros aí que são histórias contadas. Tem exposição do fato, do problema, o conflito, a complicação, o clímax, depois vem o desfecho, que é o fechamento. A estrutura do texto dramático, ele tem protagonista, protagonista. Sempre que falarmos essa palavra é o quê? É o personagem principal. Tá? Antagonista, personagem que se opõe ao protagonista, né? É o bandido da história, e o protagonista é o mocinho da história, mocinho. O coro, conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça, os outros que participam da peça. A catarse, do grego, significa purificação, né? Purgação experimentada pelo público de uma tragédia, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas da ação. Tá? Então, essa é a purificação. Exemplos de textos dramáticos, você tem a tragédia, tem a comédia, tem a tragicomédia, que é a mistura de tragédia com comédia, a farsa e o auto. Tá? Então, vocês leiam com tranquilidade cada uma das explicações aí, tá? Para identificar qual é uma delas, na hora que estiver assistindo um filme, assistindo uma peça de teatro, quando puderem voltar, é lógico, né? Para identificar qual que é o texto dramático que você está lendo ali, né? Ou quando estiver lendo algum livro. Isso aqui é uma comédia? É uma tragédia? É uma farsa? O que é? Tá? Então, vamos aqui a um exemplo, né? Nós vamos ler aqui a história do Dragão Verde. Nós vamos ver aqui, é um modelo de um texto dramático. Então, um trechinho de um texto dramático do Dragão Verde que vai se contar a cena. Veja aqui comigo como é que é a estrutura desse texto. Aqui, logo no início, aqui em segunda cena, corte. Né? Vejam que nesse trecho que a gente vai ler aqui, o autor ele vem explicando o que ele vai escrever na sequência. Né? Corte. Páginas entram, como é que deve ser montado o cenário. Ele está explicando isso. Né? Os páginas entram e fazem a mudança de cenário. Arrumam a cena em 3 tronos. Um maior, um médio e um menor. O rei, a rainha e a princesa entram e se instalam nos tronos. Segue o primeiro-ministro e a ama. Por último, entra o bobo da corte e senta-se próximo ao rei. O rei está atrasado. Tira a coroa e entrega ao primeiro-ministro. Essa deve ser a cena que deve ser contada ali. Né? O autor do texto, quem escreveu, já deixou claro como é que ele quer isso aí. Né? Então, se de repente você pega essa peça, como é que você vai montar? Como é que você vai dar as indicações para os seus atores interpretarem essa peça? É de acordo com o que o autor está colocando aqui para nós. Tá? E as rubricas são esses elementos, como esse aqui, por exemplo, ministro, desabafando. Ele entra, como é que ele vai falar? Ele vai entrar desabafando, falando de alguma coisa. A gente vai ver isso aí no decorrer do texto. Tá? Então, isso é o que a gente chama de rubrica. Olha aqui uma outra, mas lá no finalzinho da corte, quando o rei, né? Uma televisão a cores, carros, bicicleta, coisas assim. Aí o bobo da corte ri e bate palmas. Né? Então, ele vai fazer isso, ele não vai falar isso aqui. O bobo da corte ele vai fazer isso porque o autor do texto está indicando que deve ser assim. Então, por exemplo, um diretor da peça ele tem que dar essas indicações para que os atores façam uma boa interpretação de acordo com quem escreveu. Gostaria que fosse dessa forma. Tá? Vou fazer uma breve leitura aqui com vocês. Vocês têm que estar atentos aí a quais são as falas do rei, do ministro, da rainha, do bobo da corte. Tá? Então, o ideal seria que a gente fizesse, literalmente, a interpretação dessa fala para vocês verem direitinho quem é que está falando. Tá bem? O rei. Não aguento mais isso, ministros. Me pesa demais. Manda fabricar uma mais leve. Pois não, majestade. Aguenta, Dagoberto. Aguenta. Aguenta, Dagoberto. Aguenta. O bobo da corte repetindo, né? Tem que aguentar, fininho. Claro, Dagoberto. Claro, Dagoberto. Então, vamos aos assuntos do dia, ministro. Aí o ministro desabafando. Dessa vez, majestade, ele abusou.
comeu 6 damas da corte, 5 deputados federais, um vereador municipal, 2 tenentes, 4 crianças inteligentíssimas e um bispo aposentado. E o rei, ele fala lá quase chorando, ele tem que estar quase chorando, né? Não aguento mais. Pobre povo, pobre reino. Se isso continuar, acabaremos no deserto. Estou cansado de lutar, estou velho. E aí ele começa a chorar. Rainha, para de chorar, Dagoberto. Isso são maneiras de se comportar? Temos que matar este dragão. E se convocássemos o nosso exército de novo contra ele? Não adianta, e você sabe disso. Da última vez que convoquei a infantaria, metade dos nossos bravos soldados foi tragada numa nuvem de fogo. Que horror! E a artilharia? As balas pareciam bolas de gude. A casca do dragão é intransponível. Aviões? Ele estraçalhou um jumbo com uma rabada só. Não se vence o dragão. Temos que encontrar um herói. Isso, ministro, um herói. Só um herói é capaz de enfrentar este dragão. Mas onde? Onde encontrar este herói? E todos estão ocupados com suas lutas particulares, íntimas. Já foi o tempo. E se dessemos um prêmio ao vencedor? O senhor sabe, um pouco de incentivo não faz mal a ninguém. E o povo adora prêmios. Você quer dizer incentivos fiscais? Não. Uma televisão a cores, carros, bicicletas, coisas assim. Aí o povo da corte ri. Não. Isso já foi, já está muito gasto, batido. Tem que ser um prêmio maior. Uma viagem ao estrangeiro, o povo ri. Não. Um emprego na Câmara dos Vereadores, o povo ri de novo e bate palmas. Não. Claro, já sei. Um prêmio tão velho como o mundo. Aquele que venceu o dragão verde ganhará a mão da minha filha, a princesa Filozel, Aurora. Filozel se sobressalta e fica em pé. Eu? Filha, você seria capaz de se sacrificar pelo povo? Como, pai? Se casando com um herói que vencer o dragão verde. É preciso, rei, pai? É. Então, meu caso. Suspira o Filozel, se abraça a Ana. Vejam bem, temos aí uma história, um texto dramático, contando uma situação difícil que eles estão vivendo ali, né? Quem escreveu a história certamente está querendo aqui, o objetivo, assim como a gente vai ver aqui nas perguntas, né, é fazer uma crítica social, né, de uma situação, um dragão que a gente tem que enfrentar todos os dias, no caso ali é o dragão, né, um grande problema que tem que ser enfrentado, e eles procuram uma solução, procuram outra solução, e aí eles começam a pensar em dar prêmios para as pessoas, né? As pessoas sempre incentivadas por prêmios. E, no final das contas, quem acaba tendo que pagar o pato é a princesa, é a mulher, né? Que tem que ser obrigada a casar com alguém que ela não conhece. Tá? Então, essa é a história que nós vimos aí, um modelo de um texto dramático. Tá? Aí, por meio desse texto, vocês leem as perguntas, por exemplo, olha lá, o rei se mostra insatisfeito do que reclama e que coisa é essa? Tá? Que coisa que é essa? Está lá no comecinho desse textinho aí. Tá? Depois aqui mostra a fala do ministro desabafando, né? Qual expressão indica que não foi a primeira vez que o ministro atacou, que o ministro desabafou? Olha aqui, ó, a expressão, desta vez, majestade, né? E justifique por quê, tá? Que elementos citados na fala não pertencem ao universo do reino dos dragões, né? Por exemplo, tem dragões no universo, nas histórias antigas que a gente conhece, tem vereador municipal, tem tenente lá naquelas histórias, né? E apesar de a peça se passar em um mundo imaginário, ela faz uma crítica à sociedade atual. Imagina aí, você vai ler o texto mais uma ou duas vezes, que crítica é essa à sociedade atual que está sendo representada? A gente está vendo falar tanto em corrupção, em interesses de uma coisa pela outra, muita coisa nesse sentido, né? E você? O que acha que, pela leitura do texto, que crítica é essa que está sendo levantada ali, que o autor está querendo fazer? Tá? Conversa ali com o seu professor, com seus colegas, com seu pai, com sua mãe, tá? E peça ajuda aí nessa questão também.
Falamos lá das rubricas, né, para que elas servem, volto nessa questão aqui para você responder. Novamente aqui na questão número 5, voltando a falar das rubricas, que são das reações, dos sentimentos, no caso daqui da Filosel, né? Depois aqui a segunda questão, qual o sentimento da Filosofia indicado na rubrica da última fala, lá no finalzinho do texto, e que rubricas com recursos sonoros, ruídos, efeitos sonoros, músicas, você incluiria nesse texto, né? Não tem nenhuma com efeitos sonoros ali, mas quais você poderia incluir ali, tá? Nesse texto. Então, o objetivo da nossa aula de hoje foi a gente falar um pouquinho sobre o texto dramático. Pela leitura do texto aqui, pela estrutura do texto que nós vimos, já deu para entender perfeitamente, tá bem? Um abraço para vocês. Na semana que vem, a gente se encontra falando sobre, dando continuidade ao texto dramático, tá bem? Um abraço para vocês e até a semana que vem.